Na sessão ordinária da última segunda-feira, os parlamentares aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Wallace Soares, que torna obrigatório em novos loteamentos, condomínios e todas as demais empreendimentos imobiliários de Erechim o uso de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública. Após a aprovação, a proposta ainda precisa ser sancionada pelo Poder Executivo para finalmente entrar em vigor. Hoje pela manhã nós conversamos com o vereador que nos concedeu mais detalhes sobre este projeto. Acompanhe. Está aqui no estúdio da TV Erechim o vereador Wallace Soares e a gente vai falar de assuntos bastante importantes, de demandas importantes da nossa população, em que o vereador tem se colocado à frente, tem se posicionado e buscado soluções para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida e segurança quando circular pela cidade. E um dos assuntos mais importantes desta pauta é a questão da iluminação pública. Bem-vindo, vereador. Obrigado, Sandra. Obrigado à TV Erechim por estar sempre de portas abertas, para nós poder trazer nosso trabalho, nosso mandato, que afinal é um mandato de toda a população de Erechim. A gente espera estar fazendo um bom trabalho aí na Câmara, sempre buscando uma modernização da nossa cidade através de projetos que visam essa modernização para a nossa Erechim. 8 meses já de governo, teu primeiro mandato, sendo o vereador mais jovem da casa e trabalho sendo construído diariamente com o apoio da comunidade. Tudo isso tem somado na tua experiência como político e também na solução de alguns problemas? É muito gratificante, Muita gente falava que política não era para se meter, Tem aquela velha frase, política e religião não se discute. E eu sempre fui contrário a isso, sempre gostei de discutir política, gostei de estar em grêmios estudantis, diretória central de estudante, enfim, sempre fazendo a minha parte, buscando não somente ser aquele que fazia as coisas, mas sim aquele que estudava bastante cada item para nós conseguirmos fazer algo dentro da legalidade. E me surpreendeu muito na Câmara, porque a gente está fazendo esse trabalho dentro da legalidade, a gente está tendo discussões muito saudáveis dentro da Câmara também. Isso é muito importante, com bastante respeito. Então está sendo uma experiência muito gratificante para mim e que bom que a gente já conseguiu aprovar um projeto de lei meu, que já era pauta da minha campanha. Estamos encaminhando para aprovação de mais um projeto de lei encaminhado por mim e já estamos estudando e trabalhando em cima de novos projetos de lei e também, é claro, entrando em discussões que são difíceis. Eu acho que isso é um papel do parlamentar fundamental. O parlamentar, muitas vezes, ele tem que entrar em certas discussões e tem que tomar frente em determinados temas sem ter medo. Afinal, ele foi eleito lá pelas pessoas, O parlamentar, como eu, fui eleito, teve 600 pessoas que depositaram seu voto em mim e tiveram confiança em temas delicados também ter posicionamento. Isso eu estou tendo ao longo dos últimos 8 meses, isso é muito gratificante ter o reconhecimento sobre isso também. Esse projeto de lei sobre as lâmpadas de LED, eu gostaria que tu explanasse um pouquinho ele, como ele vai funcionar. Então, de conhecimento de todos, que Erechim ela vem sofrendo com a dificuldade de iluminação pública. Isso se dá, é claro, por uma iluminação que é atrasada. E a gente sabe que é necessário ser feito algo para melhorar essa iluminação pública. Há um sentimento, muitas vezes, de insegurança por parte das pessoas, afinal, é escuro a nossa cidade. Também tem a questão das atuais lâmpadas em Erechim serem ineficientes, afinal, elas queimam muito rápido, elas não têm a durabilidade necessária. Então, o Executivo encaminhou para a Câmara lá em março um projeto de parcerias público-privadas, ao qual eu me posicionei também, fui favorável ao projeto de parcerias público-privadas, porque o primeiro projeto de parceria público-privada encaminhado pelo Executivo tinha como promessa ser uma parceria público-privada da iluminação pública. E segunda-feira, agora passada, o Poder Executivo já conseguiu encaminhar um estudo de viabilidade para fazer a troca das iluminações atuais para iluminação a LED através de uma parceria público-privada. Esse estudo, ele tem um tempo de estudo, depois tem um tempo de implementação, e a gente sabe que essa implementação ela vai surgir centro-bairro, E aí, vendo uma necessidade de que, tem muito projeto de novos loteamentos em Erechim, de novos empreendimentos imobiliários. Por que a gente não fazer uma lei para que esses novos empreendimentos imobiliários, esses novos loteamentos já surjam com a iluminação nova, que é a iluminação a LED? Então esse projeto ele veio para quê? Primeiro, a iluminação a LED ela é muito sustentável. Então aqui eu vou trazer alguns dados sobre a sustentabilidade.
A iluminação pública é responsável por 25% das emissões de CO2. Isso é um dado que pouca gente sabe. É né? A lâmpada LED, a iluminação a LED, ela não é somente mais barata lá na conta de luz, né? Mas também ela é boa por causa do CO2. Ela emite até 85% menos CO2 na atmosfera do que a lâmpada comum. Além disso, ela é 98% feita de materiais recicláveis. Então a gente está gerando um menor consumo, afinal ela tem de 50% a 70% de economia do que uma lâmpada tradicional, e também a questão da sustentabilidade, através de 85% menos CO2 na atmosfera e 98% sendo feito de materiais recicláveis. Também tem a questão da eficiência, né? Porque ela produz muito mais luz por watt consumido, que então leva uma economia de energia, aquilo que a gente já comentou, de 50% a 70% de economia de energia, como já foi visto em outras cidades que também realizaram essa alteração. Também a questão da segurança, né? Afinal a luminária LED é só ver as novas praças em Erechim, os trevos que estão sendo trocados por iluminação a LED, que dá para ver que tem uma sensação muito melhor de claridade. Então, lindo. Fica lindo. Além de ficar lindo também, é claro, quando tu tem mais iluminação, fica menos propício a ter assalto, furto, a questão de arrombamento de carro, sim, roubo de veículo, entrada em residência, enfim, todos esses crimes que acontecem muitas vezes porque é escuro, porque o espaço é escuro. E também a questão da durabilidade, né? Quem já pôde fazer essa troca dentro da sua casa já percebeu que a luminária LED ela tem uma durabilidade sensacional, é muito grande, né? Eu, por exemplo, depois que a gente trocou para o LED lá em casa, nunca mais queimou, e eu não sei quantos anos faz. É uma né? facilidade. Então é uma facilidade. Então a gente está trabalhando na economia do poder público, na taxa de iluminação pública, afinal a iluminação a LED vai consumir menos energia. Também a questão da durabilidade. Hoje as pessoas, toda hora, lâmpada do poste queima, e tem que ligar na prefeitura, fazer uma ordem de serviço, até a prefeitura conseguir. Tem 2 equipes na prefeitura inteira para 15 mil postes em Erechim, não dão conta. Afinal, essa nova iluminação ela tem uma durabilidade muito pequena, a LED pode durar 12 até 15 anos. Isso precisa ser sancionado pelo prefeito. Já deve estar na mesa dele isso ou já foi sancionado? Já está, conversei agora, vim agora de uma reunião com o secretário Mário Rossi, vai ser sancionado, vai ser aprovado. Eles gostaram muito do projeto, né? Então, até porque ele já vem em consonância com aquilo que o Poder Executivo já estava pensando aqui para Erechim. Então vai ser aprovado sim. E que bom, é o primeiro projeto meu aprovado de muitos ainda que vão vir. Vereador, a partir do momento que for aprovado, isso também precisa ser licitado. Então, provavelmente, só no próximo ano teremos essa troca. Na verdade, não, porque o projeto ele visa com que os loteadores fazem a iluminação para aí sim entregar o projeto para a prefeitura. Então, ele só vai entregar o loteamento depois que tiver a iluminação pronta. Correto. Então não precisa ir para licitação, porque se fosse para licitação daí teria que ser um projeto de sugestão, né? Porque daí ele tem a questão do custo, ao qual o legislativo ele tem uma certa trava aí que não consegue fazer. Então, como ele versa sobre a questão dos novos loteamentos e empreendimentos imobiliários, então para ele ser aprovado na prefeitura já tem que constar a iluminação a LED. Uma informação também que é importante a gente detalhar para a população, que é o custo. Também diminui. Diminui porque hoje a taxa de iluminação pública que a empresa concessionária ela cobra do município é com base na questão de uma média. Então, ora, se a luz fica ligada das 6 da tarde, das 7 da tarde até as 6 da manhã do outro dia, então é feita uma média em cima dos 15 mil postes que tem e é calculada a taxa de iluminação que a prefeitura tem que pagar para a RGE, que é claro, cobra lá no contribuinte. Se nós vamos ter, digamos que a longo prazo, durante os próximos anos, a gente consegue trocar 100% dos postes de Erechim por iluminação a LED, nós vamos ter de 50% a 70% de economia, a taxa de iluminação pública, por consequência, ela diminui, né? Então a gente está falando aqui que a curto prazo tem a questão da sustentabilidade, a questão da economia, a questão da eficiência, a questão da segurança, mas a longo prazo tem a economia no bolso das empresas, no bolso do comércio, no bolso das pessoas. Então é algo muito importante sim e que com certeza vai melhorar muito a vida da nossa população. Com certeza. Um outro assunto que causou e ainda está causando alguma polêmica e um certo desentendimento e troca de informação é a questão da escolha dos diretores das escolas, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, o qual o senhor foi uma das pessoas que aprovou.
Eu gostaria que você explicasse por que você aprovou esse projeto e que margem isso abre para ser direcionado para alguns nomes. Então, projeto polêmico, delicado, difícil e que a gente não tem medo de se abster e de entrar nessa discussão. Enfim, esse projeto, com relação à eleição direta de diretores, ele tem a questão moral e a questão legal, né? A questão moral é aquela discussão sobre se isso vai melhorar ou não a ponta, ou seja, a escola. Ora, mas aí então o prefeito vai começar a indicar diretores da sua própria preferência. É uma discussão que a gente pode ter e tem que ter. Isso é favorável ou é desfavorável? Por um lado, tem muita gente que diz que é favorável, afinal o prefeito foi eleito com um plano de governo onde é que constava a educação. Correto. Também tem pessoas que se dizem favoráveis, por quê? Porque se está dando errado, tu tem a legitimidade de tirar a hora que tu quiser. Tu não precisa esperar os 2 anos, né, os anos ali, enfim, que a diretora ela fica para poder fazer a troca através de uma eleição. Então, se está dando errado, tu consegue tirar. Por outro lado, tem a questão de que até que ponto uma interferência do Poder Executivo, uma interferência do prefeito numa nomeação de um cargo tão importante para a comunidade escolar, ela será técnica ou política, né? Que é uma discussão bem grande, acho que foi a maior discussão que teve foi em relação a isso. Porém, isso tudo são discussões do aspecto mais da moralidade. Agora, como legislador, como vereador, a gente tem que andar sempre na base da legalidade também. E a base da legalidade, a Constituição Federal, ela fala que cargos de direção, coordenação e assessoramento são de livre nomeação do chefe do Poder Executivo. Essa frase está lá na Constituição Federal, artigo 37. Também a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela fala a mesma coisa, de que cargos de direção, coordenação e assessoramento são cargos de livre nomeação do prefeito municipal. Consonante a isso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele tem entendimento consolidado ao longo de diversas ADIM de que a eleição para cargo de diretor de escola pública é inconstitucional. E essa matéria caiu no STF. E o STF ele definiu por unanimidade de que é inconstitucional. Através dessa determinação, desse julgado do STF, mais de 80% das atuais cidades do Rio Grande do Sul já alteraram para a escolha direta do diretor. Afinal, é ilegal a eleição direta. Então, muita gente discutiu a moralidade, que é muito justo, afinal é importante nós discutir a moralidade, mas pouca gente entrou na questão da legalidade, e foi aquilo que eu entrei na discussão. Como houve a discussão lá atrás sobre o reajuste dos servidores públicos. Foi uma discussão muito forte que teve na Câmara, e ao qual eu lá na Comissão de Constituição e Justiça, porque eu sou membro permanente da comissão, eu falei, o projeto pode ser moral, pode ser... Poxa, a inflação aumentou, o preço de tudo aumentou, como é que a gente não vai dar reposição inflacionária? Afinal, era só reposição inflacionária para o servidor. Mas lá tem uma lei de 2019, sancionada pelo presidente da República, 2020, desculpa, do início da pandemia, que é aquele decreto de calamidade pública, ao qual ele fala que está vedado qualquer tipo de aumento ou reajuste dos servidores até o 31 de dezembro de 2021. Certo. Então poderia ser moral, poderia ser bacana ter que dar por causa do aumento do preço, mas tinha algo lá em cima que nos vedava. Então lá eu já tinha sido contrário, lá na Comissão de Constituição e Justiça, a este reajuste. E desta forma fui da mesma maneira, fui favorável ao projeto pelo aspecto legal, único e exclusivamente. Vereador, outro projeto também que o senhor votou favorável, inclusive até foi por uma questão de reparo, eu entendo, foi a questão do transporte urbano. Explique para nós, isso não abre de repente um gargalo para essa empresa? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá. É legal até as pessoas ficarem sabendo com relação a contratos entre administração pública e empresas privadas, né? Todo contrato entre administração pública e empresas privadas, eles são regidos por lei federal. E na Lei 8.666, se eu não me engano, está lá previsto o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que seria o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Seria o seguinte, ora, tu ganha uma licitação, tu ganha uma concessão de serviço público, que for, e lá ao longo do tempo, ocorre um fato imprevisível, ou um fato de força maior, que a doutrina chama. O que seria isso? Vamos supor um posto de gasolina.
Supor não, porque isso aconteceu aqui em Erechim. Um posto de gasolina ganha licitação para gasolina e o litro da gasolina está a R$ 5,30. Ocorre a alta do dólar, ocorre a alta do preço do barril de petróleo, enfim, todas as situações que acabam elevando o preço da gasolina, e a gasolina hoje está custando R$ 6,27. É claro que aquele posto não vai seguir vendendo a gasolina para a prefeitura por aquele valor de R$ 5,37. Então ele tem que entrar com um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro para que seja reajustado esse valor para o valor atual. Isso acontece, natural. Questão de obras, olha, obras de escolas aqui em Erechim diretamente tem a questão do reequilíbrio econômico financeiro. A empresa venceu a obra por um valor X. O valor X lá está contado, questão do ferro, do aço, enfim, de todas essas opções, desses materiais necessários para a execução da obra. E o valor aumentou. E quem trabalha com material de construção, quem está construindo, enfim, sabe quanto que aumentou durante a pandemia o preço dessas coisas. Então, é claro que se a empresa continuar fazendo o serviço por aquele preço passado, ela vai ter prejuízo. Sim. Então, é necessário o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, e é o que acontece. A questão é que o Urbano, né, a empresa de transporte coletivo, pediu a mesma situação do que já estava sendo pedido em outros casos. Porém, gerou um amplo debate, porque foi amplamente divulgado, é claro, e as pessoas acabaram entrando nessa discussão e acabou caindo lá na Câmara. O que a gente pode falar sobre isso? Houve a licitação do contrato, houve a licitação de transporte público. Na licitação estava uma média de 15 mil passageiros mês, 14, 15 mil passageiros mês. Veio a pandemia. A pandemia caiu para 6, 7 mil e meio, que é o que a gente está vendo de passageiros mês. Ou seja, caiu pela metade. Caindo pela metade, além disso, o valor do diesel de 2019 para cá aumentou muito. O valor do diesel teve um reajuste e aumentou. Além disso, a gente tem todo o resto. Valor de pneu, valor de peça mecânica, peça de ônibus aumentou. Tudo isso aumentou. E o custo continua o mesmo, afinal as rotas são as mesmas. Então tu tem duas situações, tu diminui o horário dos ônibus, como aconteceu, e mesmo assim tu está tendo prejuízo, tu entra com um pedido de reequilíbrio econômico financeiro, como acontece lá no posto de gasolina, como acontece na questão da construção de uma escola, de um ginásio, de qualquer coisa. E aí nós ali da prefeitura, nós vereadores, tivemos que dar esse reequilíbrio econômico financeiro. E aí veio a matéria para a Câmara, várias discussões, discussão sobre a moralidade. Ora, mas por que não chama a segunda colocada? A segunda colocada não tinha interesse. Ora, mas e a terceira e a quarta? Não teve. Só teve duas empresas que quiseram entrar no certame, que foi a atual e foi a segunda colocada, e Concorde, que também está sofrendo os mesmos problemas. Aí a gente vê maior democracia do mundo, Estados Unidos. Estados Unidos liberou bilhões para o transporte coletivo de dinheiro público para conseguir manter, afinal houve queda. Porto Alegre, somente ao longo dos últimos 10 anos, liberou 200 milhões para a empresa, para a Carris, para conseguir tocar ainda o transporte. E isso foi no Brasil inteiro. É um problema do Brasil inteiro em função, é claro, nos últimos anos, do último ano especificamente, da pandemia. E foi feita uma análise externa, através de uma auditoria externa, e essa auditoria externa, que nem de Erechim determinou que o prejuízo da companhia estava já em 4 milhões de reais. Sim. E aí foi exatamente o valor que a Câmara de Vereadores liberou para a empresa a título de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Ah, mas e a minha empresa também teve prejuízo. Se a tua empresa teve prejuízo, ela tem um contrato com a administração pública, tu pode pedir o reequilíbrio econômico e financeiro também, como fez a Urbano, como fez o posto de gasolina, como fez todo o resto. Isso todo mundo que tem um contrato com a administração pública e lê a lei sobre isso, as cláusulas, sabe que é legal isso e pode fazer isso sim, né? Então, em função disso, é claro que a gente foi criada uma comissão para nós, porque um dos papéis do vereador é fiscalização também. A gente está fiscalizando, a vereadora presidente Ana Oliveira está nessa comissão também, ela traz os dados para nós, a gente tem a planilha de custo, a gente tem tudo isso. Agora, se me permite só mais um adendo, a discussão é muito maior, porque a gente tem uma concessão a longo prazo. Só que os modais de transporte, eles, com a pandemia, eles alteraram. Alteraram como? A gente está vendo já bicicletas elétricas, motos elétricas. Além disso, de 2010, se eu não me engano, até 2020, ou de 2009 a 2020,
o número de automóveis e de motos em Erechim cresceu 5 vezes mais do que o número da população. Isso são dados tirados do IBGE. Também, as empresas de transporte por aplicativo, uma empresa só de transporte por aplicativo aqui de Erechim, tem mais de 10 mil pessoas cadastradas. Nossa, 10 me mil. Surpreendi agora. Surpreendeu? Tá. Eu depois fora te falo o nome da empresa, não vou falar aqui para fazer merchan para uma única empresa. Mas só essa empresa tem mais de 10 mil pessoas cadastradas em Erechim. Então a gente está falando de que essa perda do transporte coletivo de cerca de 7, 8 mil passageiros por dia, né? Que é aqueles 15 mil passageiros dia, só essa perda de 7, 8 mil passageiros dias, ela pode ter ido para o transporte individual. Sim. De passageiros, que é o transporte por aplicativo. Ela também pode ter ido lá e comprado uma moto elétrica. Ela pode ter ido lá e financiado um carro. Então, será que fora da pandemia vai voltar essas pessoas para cá? É uma dúvida. Então, é algo que a gente vai ter que fazer uma discussão muito grande como executivo, como legislativo, para nós ver, para não acontecer da empresa de transporte coletivo de ônibus está todo semestre solicitando reequilíbrio econômico e financeiro por um contrato mal feito. É o que eu ia te perguntar agora. Isso não abre brecha para daqui a 6 meses a empresa novamente pedir um reequilíbrio? Sim. E o município ter que ficar arcando com isso em virtude da diminuição de passageiros? Isso é uma tendência? Exatamente. A questão é que a gente vê no Brasil inteiro é o quê? A tendência é aumentar o preço da passagem. E aí vai ter que ter um reajuste do preço da passagem. Tem alguns estudos que falam que o preço da passagem de Erechim está muito defasado. Então, ou tu aumenta o preço da passagem, ou tu pede reequilíbrio econômico-financeiro, ou tu modifica o contrato. Porque o contrato atual ele prevê um repasse da empresa para a prefeitura a título de outorga. Né? A outorga, a empresa acho que já liberou 2 milhões a título de outorga, se eu não me engano foi isso, e isso está previsto em contratos de concessão. Por exemplo, em pedágio a gente vê muito isso. E até uma discussão sobre esses novos pedágios que vão ser feitos aqui pelo governo do estado com relação à outorga. Porque afinal, o que é a outorga? É a questão de que a empresa ela tem que repassar para o poder público um valor para poder ser a concessionária do serviço. E aí essa outorga, segundo a empresa atual, ela dificulta muito porque é dinheiro que talvez iria para a empresa tem que repassar para o município. Então isso é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Isso é uma discussão que o executivo vai ter que fazer. Existe lá as pessoas dentro do executivo por dentro desse contrato e eles vão ter que ver, ora, novos modais de transporte, porque hoje o contrato ele não prevê van, por exemplo. Sim. Daí tem muita gente que fala, mas por que o Urbano não botou van? Porque não tem no contrato. Não dá para pôr. Então tu vai ter que alterar o contrato para prever a van. Então tu vai ter que alterar o contrato para prever a van, talvez para diminuir o valor da outorga, talvez para tirar o valor da outorga, talvez fazer um novo contrato, uma nova concessão. Assunto é muito polêmico, é bem difícil. Polêmico, é difícil de chegar a um consenso. Outro assunto que já começa a tomar conta do cenário político aí, todos nós já começamos de alguma forma a nos mobilizar e nos interessar também, é as eleições 2022. Nós sabemos que você apoia e defende o nome do Matheus Wesp, mas também precisamos defender um nome para deputado federal, mas que saia aqui do nosso município, para que a gente tenha a representatividade e não fique só com as emendas migalhas de 100, de 200 mil, e sim que a gente tenha emendas que realmente façam a diferença no serviço aqui em Erechim. Importante, eu acho que para deputado federal é uma questão bem complexa que a gente tem aqui em Erechim, porque a gente tem uma população de cerca de 70 mil pessoas. Uma média de 55 mil pessoas votam. População que eu digo, a nossa população é de 110 mil, sim, mas eleitores a gente tem 78, 80 mil, mas que comparecem nas urnas e registram o voto em torno de 55 mil pessoas. Se todas essas 55 mil pessoas votassem no mesmo deputado federal, a gente não elegia. Então a gente precisa de uma região. Né? Para ter ideia, no meu partido, o último que entrou, que foi o deputado Daniel, fez 75. Então a gente precisa de uma região, a gente precisa de votos fora da região também. Afinal, hoje o sistema eleitoral brasileiro, ele não é o sistema distrital, que é aquilo que eu defendo e que muita gente em Erechim defende. Que daí você votaria somente em candidatos do teu próprio distrito. Hoje tu vota em candidatos do Rio Grande do Sul inteiro. Então é necessário a gente ter um nome que seja capacitado, primeiro,
Por que capacitado? Porque as emendas são importantes, são muito importantes. Só que além das emendas tem muito projeto difícil para votar lá em Brasília. A gente já falou aqui sobre o projeto da concessão de transporte público, nós já falamos do projeto da iluminação pública, a gente já falou do projeto de diretores escolares, tudo projeto bem polêmico. Agora imagine Brasília, votando reforma da Previdência. Reforma trabalhista, liberalização de droga, liberalização de armamento. A gente está falando de coisas extremamente complexas e difíceis e que vão afetar nós aqui. Então, acho que a gente tem que pensar em uma pessoa capacitada, numa pessoa que tem um trabalho já feito, que pode chegar nas outras pessoas e falar, olha, eu já fiz isso, sou capacitado, penso dessa forma, posso ser teu representante. Eu acho isso, e que tenha um amplo apoio regional, de pessoas da região que apoiam um nome, que já viu esse trabalho, já viu o trabalho dessa pessoa e que aí sim ela consegue aglutinar a região e aí nós fazendo 50% dos votos, digamos, da região, a gente já consegue encaminhar para ter um deputado federal aqui da região. Nós do PSDB, eu sou vice-presidente do partido, a gente está trabalhando muito o nome do Jackson Arpini, atual diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, já foi secretário adjunto da Secretaria de Segurança, já foi diretor do Banco de Sangue e que é uma pessoa que tem tudo isso que eu já vim falando. Tem a questão da representatividade, tem a questão do conhecimento, tem a questão que é uma pessoa com uma conduta extremamente moral, que não há o que tu buscar contra ele, né? E é um candidato que tem muito a crescer. Então, eu acho que é um nome que nós do PSDB a gente está trabalhando em cima, estamos trabalhando para que ele seja o nosso candidato. Já tivemos agenda com o governador Eduardo, já tivemos agenda com o presidente estadual do partido, o deputado Matheus, já tivemos agenda também com o pessoal do deputado federal Lucas Redecker e já estamos andando na região buscando ver qual a situação da região, é claro, para nós conseguirmos ter uma unidade em cima desse nome. Jackson já assinou com o partido? Ainda não, a gente está para fazer um evento aí de filiação do Jackson, acho que vai dar tudo certo. É claro que a questão da filiação é importante, né, porque é mais um passo para ser o nosso candidato a deputado federal, mas também tem que ver outras possibilidades que também existem, né? O jogo político não é o mais votado que entra. Né? Infelizmente, né? Então tem essas questões aí que política que eu acho que é bem importante ele estudar, mas a gente já está estudando bastante, eu acho que vai dar tudo certo sim, para nós ter um nome que abrange a região inteira. Então assim que a gente tiver essa notícia confirmada, a gente faz questão que a população tenha essa informação através do nosso canal. Isso aí. Wallace, obrigada por essa entrevista, por vir falar francamente com o nosso telespectador, que é o eleitor, que é o munícipe, que é a pessoa que precisa saber como as coisas funcionam dentro da Câmara de Vereadores e o posicionamento, é óbvio, do vereador. E a gente percebe que você não é um vereador de posição, nem de oposição, e sim que você vota em projetos que façam diferença na comunidade. Não, obrigado Sandra, obrigado a todo o pessoal da TV Erechim, telespectador que está em casa nos assistindo. Prazer sempre voltar aqui e explicar, né, para as pessoas, mostrar nosso trabalho, que é muito importante também, e em busca de uma Erechim mais moderna, mais segura, mais sustentável, que é o nosso norte aí do nosso mandato.